Newgate, um jogo que utiliza as maiores tecnologias para criar um mundo repleto de aventuras, onde os jogadores podem escolher entre 7 raças para derrotarem monstros poderosos ou apenas acumular grandes fortunas, mas também podem criar armas lendárias, já que neste mundo tudo se tornava realidade, mas certo dia tudo mudou quando Newgate se tornou um jogo pela vida, agora que não era mais possível deslogar e os jogadores eliminados também iam de arrasta para cima no mundo real. E um jogador chamado Shin estava decidido em colocar um fim em tudo isso. Ele se despede de seus NPCs de apoio e encara o último chefão em uma batalha pela vida contra um monstro com uma regeneração poderosa, mas que não foi um grande desafio para Shin, que consegue eliminá-lo, e com a derrota do Guardião ele adquiriu os títulos Quebrador de Limites, o Realizador e por fim o Libertador, e graças a isso se tornou possível deslogar do jogo. E Shin decide verificar se todos os jogadores estavam conseguindo deslogar, então ficou sentado na masmorra enquanto olhava todos os nomes desaparecendo e finalmente restou apenas o seu nome, e agora poderia se despedir deste mundo. Mas uma porta acaba se abrindo e antes que ele pudesse sair, ele admite que pensou ter zerado o jogo. Mas antes de continuar, já vai deixando aquela inscrição para garantir seu passe pro mundo dos Isekais e não se esquece de curtir e comentar bastante para mais pessoas conhecerem o nosso canal de qualidade duvidosa. Mas chega de enrolação e bora pro vídeo. Shin acorda em um campo e se pergunta se estaria no mundo do jogo, mas nota que aquilo era muito real para ser um jogo. Então abre a janela do jogo e nota que seus status tiveram um salto gigantesco e talvez tenha sido por derrotar o chefão final. E além disso, o botão de deslogar tinha desaparecido, então ele decide checar se tinha mais alguém logado. E o pergaminho avisa que não era possível se conectar com a rede, e ele pensa que nesse caso nem poderia se mover, então na verdade, esse seria o mundo real, deixando ele bolado por ter sido enviado para outro mundo após enfrentar um jogo pela vida. Mas Shin percebe que não adiantava se lamentar e usa um item para encontrar sua antiga base e começa a segui-lo, mas fica curioso sobre aquelas muralhas no caminho. E aliás, até tinha uma cidade e um castelo, mas ele deixa isso de lado e continua seguindo o item até sua antiga casa, mas ele percebe que tinha uma garota encurralada por alguns homens e ela dizia que sua mestra não voltaria por um tempo, mas os homens tentam levá-la à força, deixando a menina desesperada porque não podia sair daquele lugar. E assim que eles atravessam a barreira, surge um monstro enorme que os deixa apavorado, tanto que eles fogem correndo, enquanto o monstro se preparava para atacar a garota, mas Shin a salva e derrota a criatura com apenas um golpe, enquanto ele entendia que podia ajustar o poder de suas habilidades mágicas, e o peso do ataque físico voltava para ele, e diz para a garota que tinha chego, deixando ela confusa. Mas mesmo assim eles entram na casa e ela o agradece por salvá-la e se apresenta como Tiera Lucent e pergunta se ele seria um conhecido de sua mestra, já que tinha dito que tinha chego, deixando Shin curioso. Então Tiera diz que não tinha quem não conheça sua mestra Shni Heiser, a subgerente do Santuário da Lua, que o faz questionar se ela seria uma elfa de cabelos prateados com um belo corpo, além de ser bonita, e pensa que se não for outra pessoa, então só poderia ser uma das suas personagens de apoio, já que o Santuário da Lua ainda estava ali. Mas percebe que Tiera estava olhando com desconfiança e ele diz que era um velho conhecido dela e pergunta onde ela estaria, e Tiera se recusa a dizer, afinal aqueles caras de agora a pouco fizeram a mesma pergunta e ela acabou de conhecê-lo, mas aceitaria entregar um recado a ela, já que seu trabalho era cuidar da loja e entregar recados para sua mestra, mas isso custaria 1000 Julies, e Shin diz que tinha apenas Jaws, deixando Tiera impressionada, e ela pergunta se ele tinha tirado aquilo de uma caixa de itens, e Shin confirma, então ela diz que apenas poucas pessoas da realeza e anciões podiam usar caixas de itens, e além disso, as moedas Jaws tinham o poder de aplicar feitiços, e no mínimo devia valer 100 milhões de Julies, deixando Shin impressionado, afinal, antigamente, um Jaws seria o valor mínimo no jogo, e a garota questiona quem ele realmente seria. E Shin responde que era apenas um aventureiro de raça humano superior, deixando a garota ainda mais impressionada, já que os humanos superiores tinham sido extintos, e Shin questiona se isso significava que os humanos foram extintos, mas Tiera diz que foram apenas os humanos superiores, já que existiu apenas 6 humanos de nível superior, mas eles desapareceram desde o dia do declínio da glória há 500 anos, deixando Shin curioso, e a
menina questiona se ele não conhecia nem mesmo sobre isso e explica que não foram apenas os humanos superiores que desapareceram, já que nesse evento histórico muitas pessoas desapareceram, fazendo Shin se perguntar se poderia ter sido naquela hora que derrotou o chefão, já que milhares de pessoas estavam presas no jogo, e se um número nessa escala tivesse sumido, então seria um grande incidente, e agora esse seria aquele mundo depois de 500 anos. Mas Tiera volta a chamá-lo e Shin a agradece por ter o contado aquilo, e como forma de agradecimento, ele dá aquele tchau pra garota, que fica em choque e questiona se ele tinha ouvido o que ela tinha dito. E aliás, apenas um idiota daria uma coisa tão valiosa a alguém que acabou de conhecer, e Shin responde que ele, deixando ela envergonhada. Então a garota o agradece e admite que sempre sonhou com uma dessas coisas, enquanto Shin olhava pra outra coisa. Mas logo ele muda de assunto e diz que como os elfos usavam magia, isso deveria ser útil, deixando a garota curiosa. E ela questiona se ele estava vendo como uma elfa, e Shin confirma, afinal estava vendo uma bela elfa de olhos dourados e cabelos pretos, deixando a garota sem acreditar nisso, afinal a sua mestra tinha mudado sua aparência com magia de ilusão. E Shin pergunta o motivo dela ter feito isso, então Tiera explica que os elfos de cabelo preto eram símbolos de mau agouro e seu cabelo atraía tragédias e os monstros a atacavam com frequência, e por isso ela foi expulsa de sua aldeia, e foi quando sua mestra salvou e a trouxe para essa loja que possuía uma barreira mística, e ela pôde viver neste lugar em segurança durante esses 100 anos, fazendo Shin perceber que mais cedo ela tinha sido atacada por aquela criatura por conta da maldição, e pergunta se não tinha como desfazê-la, e Tiera responde que sua mestra estava investigando, mas até agora não obteve sucesso, mas estava feliz porque pelo menos podia viver sem incomodar as pessoas. E Shin questiona se seu cabelo sempre foi desta cor, e Tiera nega, já que antigamente seu cabelo era prateado, mas mudou assim que foi amaldiçoada, fazendo Shin se lembrar de uma maldição. Então ele usa sua habilidade de análise e confirma suas suspeitas, e essa maldição se chamava presente amaldiçoado e se manifestava de forma aleatória, mas tinha um modo de desfazê-la, e usa sua habilidade de purificação e finalmente consegue remover a maldição da garota, mas pede desculpas porque apenas uma parte de seu cabelo voltou a ser prateado. Mas ao se olhar no espelho, Tiera se emociona porque depois de 100 anos ela finalmente pôde ver seu cabelo novamente, e Shin sugere que eles saiam um pouco da barreira, e mesmo insegura, Tiera concorda, e depois de 100 anos ela finalmente pôde caminhar pela floresta sem ser atacada por uma criatura, e enquanto chorava ela dizia que o céu era gigantesco. E depois de um tempo eles retornam para a loja, onde ela o agradece e pergunta o que ele iria fazer, já que sua mestra iria demorar para retornar, e Shin responde que por hora iria visitar a cidade, afinal precisava saber mais sobre esse mundo, e se realmente for a Shin que ele conhece, as chances de terem outros personagens de apoio seriam grandes. E Tiera diz que tinha algo perfeito para ele, já que ele iria entrar no reino, e o entrega uma carta de recomendação, e diz que com isso ele poderia passar direto pela fila de inspeção que tinha na entrada do reino. E Shin pergunta se estava tudo bem ela recomendar alguém que acabara de conhecer, e Tiera responde que ele desfez sua maldição e possuía poder, além de ser bonzinho a ponto de beirar a idiotice, e mesmo assim ela mal conseguiu recompensá-lo pelo que ele tinha feito, mas agora ele precisava ir, e Tiera diz que iria avisar assim que sua mestra retornasse. E Shin finalmente entra na cidade e admite que essa carta era incrível, já que conseguiu passar na frente daquela fila enorme, e o guarda avisa que não era apenas incrível, e com ela ele poderia pedir até mesmo uma audiência com o rei, e seria como um documento de identificação, então deveria tomar cuidado, senão teria problema se o perdesse, deixando Shin impressionado. Mas finalmente ele chega na guilde de aventureiros, onde uma garota o manda pro andar de cima para que ele se registre, e ao chegar lá ele fica curioso, já que a menina era idêntica do andar de baixo, e ela explica que na verdade elas eram irmãs gêmeas e se chamava Celica, e sua irmã seria Celica, mas agora ele poderia fazer sua inscrição
Traduzindo, o orçamento tava baixo, sabe? Mas volta. E um tempo depois, Shin fica frustrado porque seu cartão só ficaria pronto no dia seguinte e nota que as armas e armaduras dos aventureiros eram feitas com materiais inferiores aos que tinham no jogo e Celica o serve deixando o garoto surpreso. Então ela explica que ajudava ali nas horas vagas e se senta com Shin, que fica envergonhado com ela, o observando, mas ela pede desculpas e diz que queria apenas conferir se sua carta de recomendação era legítima e pergunta se poderiam ir para outra sala para isso, e Shin concorda, mas pede que seja depois dele terminar de comer, já que preferia evitar de dar de cara com um mestre da guild. Mas a garota o avisa que na verdade ele já estava presente e estava atrás dele, fazendo Shin se lembrar que ele era o velho esquisitão da recepção. Então os dois vão para outra sala, onde o homem se apresenta como Barlux, o mestre da guild, e vai direto ao assunto, já que queria ver sua carta de recomendação, e Shin a coloca na mesa e Barlux coloca uma outra carta em cima da sua, e elas começam a brilhar, e ele explica que elas ressoavam e brilhavam ao serem aproximadas, o que comprovava sua autenticidade, deixando Shin impressionado, enquanto o homem dizia que devia ter acontecido algo grandioso para que Tiera tenha esquecido de dar orientações para ele. Então ele começa a explicar que com ela ele poderia entrar em quase todos os países sem passar pela inspeção e era aceito por todas as guilds. Em algumas nações era concedido uma audiência com o rei e Shin pensa que era um benefício insano. Então Shinny deve ter se tornado uma pessoa muito famosa e Barlux continua falando que esse era um item extremamente poderoso, então muitas pessoas tentariam roubá-lo para fins maléficos e recomenda que ele a destrua caso não tenha certeza se poderia protegê-la. Mas Shin responde que não tinha problema, afinal Tiera tinha o dado porque confiava nele, então não iria decepcioná-la, e Barlux admite que era isso que queria ouvir, e como dois reconhecidos pelo Santuário da Lua, eles deveriam se dar bem e tinha grandes expectativas sobre ele, que o agradece. Mas agora Barlux decide testar suas habilidades, o que deixa Shin exausto, tanto que ele acaba adormecendo assim que cai na cama, e ao acordar ele nota que realmente estava em outro mundo e nada disso era um sonho, e volta à guild, onde a recepcionista nota que ele estava com a roupa nova, e Shin responde que com essa era mais fácil de se mover e pensa que um aventureiro de nível inferior não deveria se vestir daquela forma tão pomposa, e recebe seu cartão da guild, mas antes a garota explica que os ranks iam de SS até G, que seria o rank inicial, e ao concluir trabalhos ele ganharia pontos que o permitia subir de rank, e Shin aceita seu primeiro trabalho, que seria colher ervas Hilkis, e se despede da garota, que pensa que o mestre reconheceu suas habilidades, mas ele não parecia nem um pouco imponente e seria uma pessoa diferente. Mas vamos até Shin, que estava há 3 horas procurando ervas e não encontrou nenhuma, mesmo sendo uma missão para iniciantes, mas de qualquer forma ele não estava preocupado, afinal os monstros desse lugar eram fracos e poderiam ser derrotados até mesmo com equipamentos de rank baixo, então ele poderia procurar com calma, mas a movimentação de um monstro chama a sua atenção, e ele vai até a criatura e fica impressionado por ser um Skullface de nível 359 e reconhece que ele deveria ser forte e nota uma carruagem destruída, então aquela movimentação deveria ter sido dele lutando, e ele se lembra dos aventureiros comentando sobre um Skullface estar tirando vidas nos arredores, e por isso ele decide não ignorá-lo. Então parte pro ataque, mas a criatura também era veloz e Shin admite que nunca tinha ouvido falar de um morto-vivo que empunhava uma espada com elemento luz, então ele deveria ser um monstro único. Ele continua golpeando a criatura e percebe que sua espada iria aguentar mais um golpe, então decide testar sua habilidade nova, desativar limite, e graças a ela ele consegue derrotar o monstro com apenas um golpe, mas a espada sai voando, o que o deixa desapontado, já que queria ela, mas pelo menos a criatura deixou cair sua pedra preciosa, e ele pôde descobrir um pouco de como sua força funcionava neste mundo, que estava começando a ficar divertido, e a espada acaba voando até o palácio, onde todos se perguntavam o que estava acontecendo. E no castelo, Rione mandava os soldados investigarem sobre a espada, já que a única certeza que tinha
tinha era de que quem a enviou era muito forte. Mas enquanto isso, Shin retornava para a cidade e se deparava com um grupo extremamente ferido, então o guarda conta que aquele grupo tinha sido atacado por um Skullface e dos 12 membros restaram apenas 4 sobreviventes, o que explicava aqueles corpos que Shin tinha visto, e o guarda continua falando que além disso tinha mais algo que não sabia se estava relacionado, mas algumas pessoas viram a espada que atingiu o castelo voando e disseram que ela veio da Floresta do Norte, mas pelo menos ninguém tinha se machucado, e pede que Shin o conte caso ele se lembre de ter visto algo, mas agora ele precisava ir. Mas Shin pensa que era tudo sua culpa e vai até a guild, onde pergunta se toda essa confusão seria a culpa do Skullface, e Celica confirma e diz que tinha sido emitido um pedido de extermínio de alta prioridade, já que ele apareceu próximo ao reino, e Shin avisa que tinha derrotado o Skullface Jack, e mostra a pedra preciosa da criatura, deixando Celica em choque, enquanto ela dizia que a criatura era bem forte, mas a garota chega bem pertinho dele, e diz que esse era um inimigo que não podia ser derrotado facilmente, e fica envergonhada por ter chegado tão perto dele, mas Shin admite que ela era tão firme que chegava a ser prazeroso vê-la em pânico, mas outra garota diz que estava tudo bem se ele estivesse gostando disso, mas não era pra ser muito malvado com sua colega, e se apresenta como Els, e admite que Celica já tinha falado sobre ele. Celica conta que ele tinha derrotado o Skullface e Shin diz que não tinha provas, já que deixou o equipamento do monstro pra trás porque não era grande coisa, deixando a menina impressionada porque adquirir equipamentos daquele nível exigia pelo menos rank B ou uma pequena fortuna, mas isso não importava, já que deveriam examinar a pedra preciosa da criatura, e Shin pergunta se eles costumavam aparecer com frequência na floresta, e Els diz que esse tipo de monstro nascia quando os rancores ou apegos dos não-vivos se fundiam com a mana, e muitos perdiam suas vidas naquele lugar que possuía muitos monstros ferozes, então seria o lugar perfeito para criar mortos-vivos. Apesar da mana da floresta não ser tão poderosa, então monstros do nível Jack não deviam aparecer. E Shin volta a perguntar se essa seria uma exceção, já que seu nível era 359, deixando as garotas surpresas, e Celica decide checar a pedra preciosa imediatamente porque era possível determinar a força da criatura com ela, deixando Shin surpreso porque elas conseguiam determinar até mesmo isso, e Els nota que ele não parecia muito preocupado, e se ele estiver certo sobre o nível, então ele sozinho era no mínimo tão forte quanto um grupo de rank A, deixando Shin um pouco preocupado, e por isso ele pede que ela mantenha segredo, já que não queria chamar a atenção, e a garota concorda. E agora Shin vai até o restaurante onde encontra Celica, que o leva até uma mesa e pergunta se ele podia dividi-la, e Shin concorda, então um aventureiro se senta junto com ele, deixando todos aflitos, e Shin nota que sua lança se chamava Venom e era uma arma lendária que se comparava às armas mitológicas, e se apresenta como um aventureiro novato, e o outro aventureiro também se apresenta como Wilhelm Avis, e nota que ele possuía um bom equipamento para um novato, e Shin diz que era do interior, então não sabia o que era normal por ali, e o homem diz que isso explicava o motivo de seu nome não ter o assustado, já que todos o conheciam como o vampiro porque caçava mortos-vivos, e Shin questiona se não seria por sua pele pálida, deixando todos os aventureiros aflitos enquanto o homem dava risada, e apesar de o achar estranho, ele o explica que na verdade era por conta de sua lança que tinha a habilidade de drenar e transferia a força vital da vítima pro usuário, e admite que tinha medo que ela acabe o consumindo sem que ele perceba, e os dois começam a comer. E mais tarde Shin vai até a biblioteca, onde descobre que já se passou 511 anos desde que esse reino foi criado, mais ou menos na mesma época do declínio da glória, e a confusão pode ter sido causada porque os jogadores sumiam ao serem deslogados, e aliás esse mundo possuía as mesmas raças do jogo. Mas enquanto isso, o líder da guild estava em reunião e avisa que o Skullface tinha sido derrotado, e quem o derrotou trouxe apenas sua pedra preciosa, que foi examinada, deixando um guarda surpreso pela pessoa não ter coletado a espada ou a armadura do monstro, mas Els diz que ele não tinha achado interessante, e um velhinho não fica surpreso, afinal todos que possuíam a carta de recomendação não eram normais. Mas de qualquer forma, a avaliação confirmou que a pedra possuía o nível 359, deixando todos impressionados, e o líder da guild questiona se mais monstros desse nível poderiam aparecer pela área, e o guarda diz que considerando esse nível, a criatura na verdade
verdade, estaria no nível King e não Jack, e queria saber mais sobre a pessoa que o derrotou e o equipamento que a criatura usava, já que tinha informações que ele possuía equipamentos únicos, mas o líder apenas concorda em dizer sobre a arma do monstro, porque a pessoa que o derrotou não queria expor sua identidade, então o guarda revela que algumas pessoas achavam que o evento da espada voando para dentro do castelo e a derrota do Skullface estavam relacionados, já que ocorreram no mesmo dia, e além disso, eles tinham informações que o monstro empunhava uma arma em comum e pede que todos mantenham segredo, já que a arma empunhada pela criatura era comparada ao mais forte que a espada considerada o tesouro da nação deles, fazendo dela de nível lendário e tornava impossível de pedir que ele ignore alguém que derrotou um monstro que empunhava uma espada como essa, e além disso tinha mais um problema. Mas enquanto isso, Shin comia um espetinho, mas nota uma garota o olhando, então oferece um pra ela, que aceita toda feliz, e Shin pensa que ela não parecia uma moradora de rua, e a menininha o agradece e se apresenta como Millie, e achava ele um cara legal, mas em seguida, Will vem buscá-la e diz que ela era uma das crianças do orfanato da igreja e era muito boa em fugir, então ele sempre tinha que vir buscá-la, mas de qualquer forma, estava surpreso que ela tinha ficado junto com ele, porque na verdade, ela era muito tímida e chama Millie pra retornarem pra casa, mas antes ela cochicha pra Shin que queria que ele a salvasse na Floresta do Norte, deixando ele pensativo enquanto se despedia. E durante a noite ele se lembrava de Millie dizendo que tinha uma raposa na Floresta do Norte que ela queria que ele salvasse, e se pergunta por que ela tinha pedido isso pra ele, e decide dar uma olhada, afinal não tinha nada pra fazer, até que Shini retornasse, e se lembra que tinha uma forma de falar com a garota. Mas no dia seguinte ele vai até Tiera porque tinha se esquecido de deixar sua mensagem e pede que ela diga pra Shini o encontrar pra conversar se reconhecer essa espada, que colocou sob a mesa, deixando a menina de boca aberta porque essa arma era de nível arcaico. E Shin diz que ela se chamava Lua Azul e pertencia a Shini e apenas podia ser usada pelos dois que eram os criadores ou pelas pessoas que consideravam dignos, mas Tiera nota que era uma arma poderosa e admite que não gostaria de usá-la, já que sentia que isso iria devorá-la, e Shin diz que talvez seja por conta dos materiais usados para a Liga de Quimeradita, que seria a presa do dragão negro, uma escama de fera oceânica e uma lágrima de elementeio, deixando a menina em choque, porque todas essas criaturas eram lendárias e tudo deixava de fazer sentido quando ele estava por perto. Então Shin pede desculpas e entrega alguns envelopes pra garota, o avisar caso tenha notícias sobre Shini, já que isso iria alcançá-lo não importa onde esteja. E pra usá-lo ela apenas precisava escrever o nome do destinatário e dizer enviar pra chegar nele, fazendo Tiera questionar o motivo dele mesmo não ter enviado pra sua mestra. Mas Shin já tinha tentado na noite anterior e acabou falhando, e desperta a curiosidade da garota sobre se realmente funcionava. Então Shin vai até o lado de fora e consegue enviar um pra ela, confirmando suas suspeitas de que ele apenas podia enviar para as pessoas que conheceu neste mundo. E Tiera pergunta se ele poderia dar mais algumas dessas cartas pra ela, afinal, ela queria estudar esse item mágico, já que queria se tornar uma maga, e Shin concorda, deixando ela muito feliz. Mas agora ele precisava ir e deixa Tiera ansiosa, enquanto ela se perguntava o que devia testar primeiro, e percebe que poderia simplesmente ter enviado uma dessas para sua mestra. Mas enquanto isso, Shin entrava na floresta sem saber por onde começar a salvar essa raposa e escuta algumas vozes dizendo para ele ir embora, e se pergunta se seria uma barreira, mas como aumentou sua resistência mental, isso não iria afetá-lo. Então continua caminhando até um santuário que devia ser o centro da barreira, já que as vozes tinham parado. Mas ao atravessar a entrada, ele escuta algo se quebrando e se pergunta o que seria isso, mas decide continuar andando. E ao entrar no santuário, ele se depara com a raposinha dentro de um círculo, e como não encontrou nenhuma armadilha, ele vai até ela, porque devia ser dela que Millie estava falando, e ao usar seu identificar, ele percebe que ela estava sob o efeito de maldição, além de envenenada, e começa a curá-la, e fica aliviado ao perceber que tinha dado certo, mas em seguida escuta a barreira se quebrando, e nota que uma horda de esqueletos tinha invadido, já que a barreira tinha se quebrado, mas isso não foi um problema para Shin, que os destrói facilmente com sua lança sem causar muitos problemas. Mas dois pontos começam a surgir em seu radar, e as estátuas de raposa começam
começam a despertar, deixando Shin encurralado, afinal ele nunca tinha visto nada como elas antes. E ao checar seus nomes, ele descobre que elas se chamavam Invadet Golem e tinham nível 674, mas elas estavam envoltas por miasma, o que era estranho. E as criaturas começam a atacá-lo, mas Shin consegue escapar de seus golpes e percebe que elas estavam agindo de maneira estranha, então as prende com uma habilidade. Mas os monstros emanam uma aura que deixa tudo escuro e Shin se pergunta se seria uma cortina de fumaça, mas na verdade aquilo não era algo tão comum e o miasma começa a afetar a raposinha, deixando Shin aflito. E os monstros voltam a atacá-lo, já que tinham escapado de sua habilidade. Eles continuam o atacando, enquanto ele tentava desviar e ficava preocupado porque não sabia onde os monstros estavam, por culpa dessa escuridão, e se usasse toda a sua força, ele iria acabar acertando a raposinha junto e se pergunta o que devia fazer. Então a raposinha chama sua atenção e aponta para o círculo mágico que ela estava, fazendo Shin perceber que a névoa não chegava nela. E ao entrar no círculo, ele consegue ver o inimigo e graças a isso, ele usa sua habilidade de aprisionamento e os destrói com apenas um golpe da lança. Mas acaba fazendo uma bela bagunça, mas pelo menos o miasma tinha desaparecido e a raposinha pula em seus braços, deixando ele feliz porque ela parecia melhor. E ao checar as informações dela, ele percebe que na verdade ela era um Elementail de nível 211, o que o deixa impressionado, já que esse era um dos monstros de nível mais alto do jogo e devia ter a aparência de um humano ou de uma raposa gigante, e nunca tinha ouvido falar sobre a versão filhote e pergunta se ela queria ir junto com ele, deixando a raposinha muito empolgada, mas pelo menos ele sabia que ela conseguia entendê-lo e ele pensa que nunca tinha visto nenhuma dessas coisas no jogo e talvez seja uma dica de como ele possa voltar para o seu mundo, mas agora ele deveria perguntar para Millie se ela estava falando dessa raposinha. E enquanto isso, Shin recebia uma carta e se perguntava como Tiara tinha esse item mágico, mas fica surpresa ao descobrir sobre seu mestre. E após resgatar a raposinha, Shin decide reportar a guild sobre os Skull Faces e como seria péssimo que as pessoas descubram que a raposa era um Elementail, ele pergunta se ela queria firmar um pacto com ele, já que assim o seu nível e espécie ficariam ocultos e eles poderiam ficar o tempo todo juntos, deixando ela muito empolgada. Então Shin começa o ritual e depois de concluí-lo, ele a nomeia como Yuzuha, deixando ela feliz com seu novo nome, mas eles são interrompidos por uma mensagem de Tiara, que dizia que tinha conseguido enviar uma mensagem para sua mestra e iria avisar se tiver uma resposta, fazendo Shin se lembrar que não tinha pensado que Tiara poderia enviar uma mensagem para ela, mas de qualquer modo ele a agradece. Shin retorna para a guild e encontra as duas irmãs que têm uma mini discussão sobre quem receberia o relatório do garoto, mas Celica acaba vencendo. E em seguida Shin vai olhar as missões e Yuzuha aponta para uma missão que chama sua atenção, e seria no orfanato próximo à igreja, que procurava por um sucessor de habilidade, e como não tinha um rank mínimo, ele pensa que teria algo de especial nisso, e acima de tudo ele estava curioso sobre o poder daquela garotinha que tinha pedido para ele salvar a raposinha e decide aceitar a missão, já que assim ele poderia visitar Millie. E na igreja uma freira vai até ele, que diz que tinha um assunto a tratar com o orfanato, e a mulher pergunta se seria sobre o trabalho, e Shin responde que pelo menos queria ver sobre o que se tratava. E além disso tinha uma garotinha fera chamada Millie que tinha pedido para ele fazer algo por ela, deixando a freira desconfiada, mas de qualquer modo ela o leva até uma sala onde Millie o encontra e fica muito empolgada em vê-lo. Então a freira diz que parecia que ele não era uma má pessoa e fazia tempo que não via Millie se apegando tanto a alguém, e se apresenta como Tria. E Shin também se apresenta e pede a permissão da freira para perguntar algo a Millie e a freira concorda. Então ele pergunta se seria essa a raposa de quem ela estava falando e Millie confirma e o agradece, e Shin apresenta a raposinha Yuzuha e pede pra raposa agradecer a garotinha, já que foi graças a ela que ele conseguiu salvá-la, e assim a raposinha faz. E logo em seguida Shin pergunta sobre o pedido e pensa que ao contrário do jogo, as pessoas que tinham habilidades eram menos comuns nesse mundo, e Tria conta que estava atrás de uma certa habilidade que possa ser ensinada e envolvia várias circunstâncias para isso, mas a habilidade que precisava se chamava Purificação, e Shin diz que isso era bem complicado de conseguir, deixando ela surpresa, e ela pergunta se ele sabia como ensiná-la,
dela. E Shin confirma, mas ensinar iria depender dela e ela começa a falar sobre o pagamento. Mas o garoto não estava interessado em dinheiro e na verdade queria saber sobre o poder de Millie e também queria que ela compartilhasse qualquer informação que a igreja consiga. E ele pensa que era natural ela estar hesitante, já que ele era um completo desconhecido. Mas tinham muitas coisas que ele não sabia sobre esse mundo e seria ótimo ter a igreja como fonte de informações e Millie os interrompe e diz que ele não era o problema, então a freira aceita seus termos, mas avisa que não tinha certeza se conseguiriam coletar informações para ele. E Shin responde que não tinha problema, afinal ele só queria saber se alguém aparecesse falando algo que ela acha estranho. E na verdade o que era mais importante para ele seria o poder de Millie, então Tria começa a falar que a garota possuía o título compositora de estrelas e às vezes tinha algumas visões que nunca estiveram erradas. E talvez ela tenha feito um pedido porque podia prever o futuro e se as pessoas descobrissem sobre seu poder, alguns poderiam usá-la para fins maléficos. E por isso todos tinham cuidado sobre esse assunto. E tinha um aventureiro que foi um órfão desse orfanato que os ajudava. E Shin pergunta se seria Will e a freira confirma e diz que a maioria das pessoas deixavam as crianças em paz. Por medo dele, Shin decide aceitar seu pedido de trabalho e pergunta se ela quem iria aprender a habilidade, mas Tiara queria pedir para que outra irmã aprenda, já que o ex-padre deles tinha uma neta e as coisas seriam mais tranquilas se ela herdasse a igreja, fazendo Shin perceber que a situação era mais complicada do que parecia. Então ele vai pro lado de fora onde as crianças brincavam com a raposinha enquanto o deixavam de lado e ele pergunta se Millie não queria ir também, mas ela diz que perderia, fazendo ele perceber que ela estava certa, mas a raposinha fica incomodada e corre pra Shin e logo em seguida vai pro colo da menininha, fazendo ele perceber que tudo tinha sido um plano da pequena. E quando Shin acena pras crianças, elas correm dele, mas uma delas vai até ele e pergunta se ele quem iria salvá-los, despertando a curiosidade do garoto. E a menina continua falando que a irmã tinha dito que poderiam se livrar do orfanato e como essa igreja não tinha um sacerdote, um novo teria que assumir e tinha que ser alguém que podia usar uma habilidade especial, fazendo ele perceber que esse era o motivo deles precisarem de alguém que use purificação. E a menina fala que o novo sacerdote queria se livrar do orfanato, mas a irmã dizia que Lácia, a neta do padre anterior, poderia ter o direito de herdar a igreja, fazendo ele perceber que esse era o motivo dela querer que outra freira aprenda a habilidade. E perguntam o porquê o próximo padre queria acabar com o orfanato e a menina responde que ninguém gostava dele, já que era um porco que apenas se importava com dinheiro, o que respondia todas as dúvidas de Shin. Mas Millie diz que não tinha problema, já que Shin iria ajudá-los, deixando a menina mais tranquila. E Shin pergunta se Millie tinha a tendência de estar certa e ela confirma, já que a pequena sempre sabia quais as lojas estavam em promoção e onde os lanches estavam escondidos. E Shin percebe que ela era cuidadosa com sua habilidade, o que era ótimo. E depois de um tempo, a freira volta até Shin, que estava rodeado pelas crianças dormindo em seu colo. E em seguida, Tiara apresenta Lácia, que parecia um pouco desajeitada, mas era muito esforçada. E Shin também se apresenta e diz que aprender a habilidade dependia apenas dela. E pergunta se ela sabia onde apareciam uma grande quantidade de zumbis de alto nível. E Tiara responde que seria nas planícies fantasmas. E em seguida chega Will, que pergunta o que ele estava procurando e o que o disseram. E ele responde que falaram sobre Millie e o aventureiro do orfanato que os ajudava a manter o segredo. E Will questiona se não confiaram demais nele, mas a freira responde que ele não parecia uma pessoa malvada e além disso, Millie tinha dito que tudo ficaria bem e Will pergunta se a pequena tinha visto algo e ela confirma e como ela tinha dito isso, ele decide confiar em Shin, mas se ele fizer algo maléfico, ele iria usar sua lança para eliminá-lo, mas Millie segura a lança do rapaz e diz para ele não arrumar briga e Tiara pede desculpas porque ele sempre teve pavio curto, mas Will corta o assunto e pergunta se ele iria ensiná-lo sobre a purificação. E Shin pede que eles mantenham o segredo e todos concordam, então ele conta que para adquirir a habilidade era necessário derrotar 200 mortos-vivos de nível superior a 150 enquanto segurava um item chamado Orbe da Oração Sagrada. E como acertar o golpe final contava como eliminação, ele iria enfraquecer os monstros para Lácia acabar com ele.
eles. E adquirir a orbe era bem difícil, mas eles estavam com sorte, já que ele tinha uma guardada, deixando todos surpresos. E Tiera diz que sentia que ele estava falando coisas incríveis tão despreocupadamente, e Will decide ir junto com eles e pensa que tinha muitas coisas que não sabia sobre ele, mas Millie gostava dele, então ele não devia ser alguém perigoso, mas era difícil de acreditar que um novato sem nome poderia enfrentar muitos monstros acima do nível 150 enquanto levava Lassia, e tinha apenas uma explicação para isso. E durante a noite ele o chama para acompanhá-lo, já que queria confirmar algo, e pergunta se ele seria um escolhido, mas Shin não fazia ideia o que seria, e Will explica que os escolhidos eram pessoas que nasciam com habilidades e títulos e conhecimentos que não deveriam ter, e Shin pergunta se isso incluía memórias da vida anterior, mas Will nega, e na verdade seriam informações sobre itens e monstros, e Shin pensa sobre as pessoas que nasciam com múltiplas habilidades e títulos e fica surpreso ao se lembrar do sistema de reencarnação e que talvez ele ainda funcione, e Will pergunta se isso seria familiar para ele, mas Shin responde que não exatamente, e se lembra de já ter reencarnado no jogo, mas não tinha renascido nesse mundo como uma criança, e na verdade os humanos superiores eram considerados extintos, e Will diz que isso não importava e não iria forçá-lo a contar tudo. E aliás, a maioria das pessoas nunca ouviu falar sobre os escolhidos, então ele tinha que tomar cuidado com quem mencionasse isso. E Shin diz que ele era surpreendentemente atencioso e era o herói que protegiu um orfanato, mas Will responde que as crianças choravam porque algum porco ganancioso não parava de mexer com eles, e o som disso o irritava, e Shin pergunta se esse seria o motivo de calar quem mexa com as crianças, o que o faz dar risada porque sempre pensou que ele era um cara legal. Mas ele acaba recebendo uma mensagem de Tiera, que tinha recebido uma resposta da mestra, que dizia que retornaria assim que acabasse o trabalho, e admite que estava com medo de quantas perguntas ela tinha feito sobre ele, e pergunta o que ele tinha feito pra ela. Mas uma notificação de importante fica pulsando, e ao clicar, a carta de recomendação do Santuário da Lua aparece em sua mão, deixando Will impressionado por ele também possuir uma, e ele mostra a sua carta, que também era real, já que ao aproximá-las, elas começam a brilhar, o que de certa forma deixou Will mais tranquilo, já que Shin também tinha sido reconhecido por eles. E no dia seguinte, eles chegam nas planícies e Shin entrega o orbe pra Lassia e finalmente encontram as primeiras criaturas, que Shin enfraquece pra garota usar sua magia de cura nelas, pra assim eliminá-los, já que essa magia dava dano nos mortos-vivos, e assim eles continuam enfraquecendo os monstros pra garota finalizar. E mais à frente, eles se deparam com uma parede azul, que seria o selo que a guild tinha colocado, já que os monstros do outro lado estavam em outro nível, e assim que atravessam, eles encontram mais inimigos, e Shin e Will se separam. Shin traz os monstros pra garota, que os derrota, e admite que estava assustada com a quantidade de níveis que tinha subido, e Shin diz que ela iria continuar evoluindo e deveria chegar no nível 150 quando tiver aprendido a purificação. E em seguida, Will traz um monstro detonado, deixando a menina apavorada. Mas enquanto isso, Rione estava derrotando um Skullface Jack, já que muitos deles tinham aparecido nas planícies, e sem essa espada que apareceu de repente em seu quarto, as coisas teriam sido mais difíceis. E um dos cavaleiros diz que estava preocupado com outro grupo, e a mulher admite que também estava, e por isso uma elfa pede que eles a deixem cuidar disto, enquanto o outro grupo estava em apuros, mas a elfa o salva e começa a golpear o monstro diversas vezes, até partir o seu núcleo, e eles ficam felizes por terem sido salvos por Shini. Um soldado agradece Shini por salvá-los e estava sem acreditar que ela tinha conseguido derrotar essa criatura sozinha, já que mesmo o esquadrão de elite não tinha conseguido, mas talvez esse seja o esperado de alguém que ficou ao lado de humanos superiores. E como essa era a última criatura, Shini decidiu partir, afinal estava ansiosa para ver seu mestre novamente. Mas enquanto isso, Will enfraquecia um Skullface Jack para que Lassia o derrote, e assim que ela elimina o monstro, a menina começa a ser tomada por uma luz, e Shin diz para eles não se preocuparem, afinal isso acontecia quando se atendia às condições para aprender uma habilidade, e Will questiona se a menina estava realmente bem, já que estava com a cara de boba, mas Lassia explica que sua mente tinha sido imundada com pensamentos de como usar a habilidade,
cidade e agora eles poderiam salvar o orfanato. Mas a Raposinha e Shin notam que algo estava errado. Mas sabe o que não é errado? Deixar a sua inscrição no nosso canal para ajudar na nossa meta de 25 mil inscritos. E não esquece de curtir e comentar bastante para receber o próximo episódio desse anime de qualidade duvidosa. Mas bora voltar pro vídeo. E ao olhar pro lado, Will fica aflito ao perceber um núcleo se formando e diz que aquilo era a matéria mágica que animava os mortos-vivos, e se drenassem essa matéria dos monstros, eles não conseguiriam manter sua forma. E após drenar a matéria de vários monstros, um Skullface Lord de nível 804 surge diante deles. E Lácia diz que essa criatura era capaz de destruir uma nação inteira e questiona se eles ficariam bem por conta da barreira, mas a criatura salta e dá um soco na barreira que se quebra, deixando eles impressionados. O grupo tenta fugir, mas o monstro começa a urrar, fazendo surgir centenas de esqueletos. Então Will chama Shin para eles tentarem passar pelos monstros, mas o garoto responde que iria ficar e desativa seu limite, aumentando seu poder e deixando Will impressionado. Enquanto Shin dizia que agora que a barreira foi quebrada, ele não poderia ignorar esse monstro, então teria que detê-los antes que causem mais danos, e pede que eles fujam pro reino, mas Will questiona quem ele realmente seria para possuir tanto poder, e Shin pede que ele cuide de Yuzuha e Lácia, e o lanceiro decide obedecê-lo, mas queria algumas explicações quando retornarem. E Shin usa um buff para aprimorar o físico de Will para que ele possa correr mais rápido, e quando Will tenta pegar a raposinha, ela resiste, fazendo Shin decidir ficar com ela. Então ele abre o caminho para Will, que começa a correr, deixando Lácia apavorada. E agora que eles se foram, Shin começa o combate, mas Yuzuha o surpreende com um ataque de fogo que elimina diversos monstros. Mas o esqueletão continua invocando mais criaturas, e por isso Shin decide cravar sua espada no chão e cria uma cratera que elimina vários dos monstros, e Shin acaba notando um brilho vermelho no céu, então decide ir em sua direção, enquanto Shin achava que tinha eliminado um bom número de monstros. Mas ao olhar em seu radar, ele nota que o mapa estava completamente vermelho e pensa que se Shin estivesse ali, ele teria mais opções para combatê-los. Mas um ponto azul no mapa, que era usado para mostrar aliados, chama sua atenção e ele decide ir checar quem seria. E finalmente se depara com Shin e pergunta como ela tem passado, mas as criaturas estragam o momento e tentam se aproximar deles. Mas Yuzuha usa uma habilidade que cria uma barreira e Shin fica surpreso quando Shin o abraça e ela pergunta se ele tinha algo a dizer. E Shin começa a pedir desculpas por deixá-la de lado, mas a garota o abraça mais forte e diz que não era isso, então Shin a agradece por cuidar da loja. Mas a garota volta a apertá-lo porque também não era isso, fazendo Shin se perguntar o que seria e se ele tinha esquecido de algo, já que ela não queria um pedido de desculpas e nem agradecimento. Ele se pergunta o que ainda não tinha dito e acaba se lembrando de quando retornava para a loja, então ele a abraça e diz que tinha voltado, deixando a menina emocionada porque imaginou que nunca mais iria vê-lo novamente. E Shin pensa que ao terminar aquele jogo pela vida, os seus dados deveriam ter sido apagados, incluindo o Santuário da Lua e seus seguidores. Mas a raposinha acaba ficando sem mana e sua barreira desaparece, deixando eles diante ao Skullface Lord. E Shin diz que eles tinham muito a conversar, mas antes deveriam cuidar disso e talvez eles possam disparar um grande ataque. E Shin concorda, afinal eles tinham exatamente o que ele precisava. E Shin diz que fazia muito tempo desde a última vez que trabalharam juntos e começa a ativar a habilidade Santuário junto a Shin, criando um círculo mágico no céu que começa a aniquilar todos os monstros e restaura a energia de Yuzuha, deixando apenas o esqueletão de pé. Então Shin pega sua espada e parte pra cima da criatura e consegue destruir seu núcleo com apenas um golpe, fazendo o monstro ir ao chão. Mas Shin escuta o monstro pedindo que ele dê esse poder a ele, deixando Shin impressionado pelo monstro ter falado, e depois de derrotá-lo, Shin pega sua pedra preciosa, afinal não tinha descoberto nada, apesar de ser um oponente que o daria pistas, e Shin diz que agora que acabou, esse lugar iria voltar a ser o que era, e agora eles poderiam conversar. Então os dois vão pra outro lugar, onde Shin pergunta se ela se lembrava dele se despedindo dele, que saiu pra derrotar Origin, e a menina confirma, e Shin continua falando que o derrotou e tudo deveria ter acabado, mas tinha uma porta enorme na sala do chefe que se abriu quando ele o derrotou.
matou e o fez perder a consciência e acordar numa planície. Então não esteve vagando durante 500 anos, o que de certa forma deixa Shini mais contente. E ela conta que aquela masmorra tinha desaparecido completamente. E quando os personagens de suporte dos outros jogadores começaram a dizer que eles desapareceram, ela soube que ele tinha vencido a masmorra, mas achou estranho permanecer quando deveria ter desaparecido junto, então decidiu procurá-lo, mas as mudanças sísmicas lançaram o continente em caos, fazendo ela e seus antigos companheiros trabalharem de forma separada. Mas ela retornou ao Santuário da Lua e esteve lá até agora, o que estava de acordo com o que Shin tinha pesquisado. E Shini questiona se algo estava o incomodando. Então Shin responde que não era nada, mas pede que ela não o chame de mestre, fazendo a menina perguntar qual era o problema de chamar seu mestre de mestre. E Shin explica que se ela o chamasse dessa forma na frente dos outros, iria gerar uma grande confusão, já que ela era muito famosa, e por isso poderia chamá-lo pelo nome, deixando a menina envergonhada quando o chama de Shin. Até mesmo o garoto fica envergonhado, mas ele muda de assunto rápido, e Shini pergunta o que ele iria fazer agora, e o garoto responde que leu sobre um local sagrado e estava planejando ir visitá-lo, e Shini diz que já tinha ido até aquele local, mas não sabia como era por dentro, e decide perguntar se ele iria voltar para casa caso encontre uma maneira de sair deste mundo. E Shin confirma, deixando a menina um pouco triste, então ele pede desculpas, mas ela diz que estava tudo bem, afinal já estava esperando por essa resposta. E ele decide perguntar o quanto ela se lembrava que isso era um jogo, e a menina responde que se lembrava de tudo, desde o dia em que desceram para essa terra, e não adiantava pedir que ela esqueça o que ele não planejava fazer. Mas Shini continua falando que ficou consciente durante todo o período que ele e os outros chamaram isso de jogo pela vida, e era como se ela estivesse assistindo a um vídeo ou vendo tudo de cima, fazendo Shin perceber que todos sabiam que iriam desaparecer assim que ele saísse do jogo, e se sente mal por pensar no que eles deviam estar passando na época. E ela diz que se tivessem dito algo, isso apenas teria o machucado e tinha sido a melhor escolha, já que não eram completamente autônomos naquela época, então de qualquer forma não poderiam fazer nada. Mas Shin diz que mesmo assim ele ficaria pensando em várias coisas se tivessem dito que eram autoconscientes, e ela percebe que ele não tinha mudado e ainda tinha sua personalidade complicada, mas mesmo se ele soubesse ainda teria ido lutar, e além disso eles fizeram uma promessa. Mas Shini decide encerrar essa conversa triste, afinal tinham se reencontrado, e Shin sugere que eles festejem assim que retornarem ao Santuário da Lua. Mas antes Shini pergunta quem era essa raposinha, e Shin diz que era uma longa história, mas agora eram parceiros em um pacto, e ela se chamava Yuzuha, além de ser uma elementeio, deixando a menina impressionada, mas ela admite que assim que viu aquelas caudas, ela soube que ela não era um espírito comum, o que deixa Shin curioso. E ao levantar a raposinha, ele percebe que agora ela tinha 3 caudas, e a raposinha acaba acordando e dá bom dia pra Shin, que fica surpreso por ela estar falando, e ela explica que sua mente clareou assim que aquela coisa escura desapareceu, e Shin se lembra que o santuário que ela estava também estava cercado por Skullfaces, e aquele Lorde deveria ser o líder de todos, mas de qualquer forma ele pede que ela não fale na frente das outras pessoas. E a raposinha pergunta se poderia falar por telepatia, o que Shin concorda, e Shini o lembra das caudas, então ele pergunta se Yuzuha poderia fundi-las enquanto estivesse com as outras pessoas, e a raposinha responde que era fácil e pergunta se era uma boa menina, deixando Shin contente enquanto concordava, mas Shini acaba falando que ela era muito fofa, e Shin pergunta se ela queria fazer carinho na raposinha, e a menina concorda e diz que ele continuava a surpreendendo, já que ninguém nunca domesticou um elementeio, e apesar de estar surpresa, ela achava que ele seria capaz disso, e ao contrário daquele que lutaram anteriormente, essa não era de alto nível, e Shin diz que pegar leve no ataque para enfraquecê-lo não seria fácil, mas agora estava na hora de irem, já que tinha mandado seus companheiros na frente, e Shini diz que se eles se apressarem poderiam alcançá-los, e Shin
Shin responde que deveriam ser rápidos porque não queria que ninguém relatasse aquilo pra Guild. E Shin diz que se ele tivesse avisado, a conversa poderia ter ficado pra depois, mas Shin não poderia ter feito isso depois de ter visto sua expressão, mas os dois decidem partir. E vamos até Will, que estava com Lassia, que perguntava se ele achava que Shin iria ficar bem, e Will responde que ela não precisava se preocupar, afinal tinha visto o quão forte ele era, mas nota que algo com uma velocidade absurda estava se aproximando deles e manda a menina fugir enquanto ele o enfrentava, mas os dois ficam surpresos ao verem Shin e Will fica bolado porque não era pra ele confundi-los. Mas enquanto isso, os soldados estavam impressionados com aquela cratera e Rione lembrava que após ouvirem aquela voz misteriosa, uma horda enorme de Skullfaces começou a aparecer, mas uma luz que encheu o céu fez os monstros virarem pó e as feridas de todos foram curadas. E se pergunta quem poderia ter sido responsável por aquilo. Então um dos soldados retorna com uma espada de lâmina vermelha danificada e mostra pra Rione enquanto dizia que ela estava fincada no chão na borda da fissura e acreditava que ela quem tinha criado isso, e além disso, ela possuía um pássaro em seu punho que ele acreditava ser chamado Falcão, e ele conhecia apenas um ferreiro que gravava isso em suas espadas. Mas antes mostra o poder da espada, que com apenas um golpe emana uma onda de choque, e apesar desse poder, a lâmina da espada não mostrou nenhum sinal de desgaste, e pelo que ele conhecia, apenas um ferreiro forjava espadas com esse nível de qualidade, e ele gravava seus trabalhos com um falcão, deixando Rione curiosa, enquanto ele dizia que esse ferreiro era um humano superior, conhecido como Ferreiro Negro, o ferreiro mais habilidoso de sua espécie. Marcando o final de mais um episódio, muito obrigado quem ficou até aqui, não se esquece daquela mega moral com a sua curtida, inscrição e compartilhamento, valeu e até a próxima!